Bom dia, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira EBD do mês de julho e também primeira EBD dessa revista que está sendo projetada para você aí. Práticas Bíblicas. Essa revista, ela está na primeira edição, mas são edições e nós vamos trabalhar. Ainda não vamos comprar essa revista, porque vamos aguardar esse tempo de aulas online. E quando voltarmos às classes, quem sabe todos poderão ter a sua revista. Então hoje nós vamos começar essa revista com a lição A Igreja Incipiente. Estamos vivendo tempos em que o termo igreja, ele já não reflete objetivamente e diretamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Algumas formulações, vamos dizer assim, modernas, nominadas igrejas cristãs, não refletem mais essa igreja. Efésios capítulo 5, versículo 24, diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Ambos os conceitos ficam deturpados quando a gente lê esse texto. A igreja já não reflete mais um casamento fiel e de amor e submissão a Cristo. A igreja que eu digo no contexto geral. E os casamentos também já não refletem mais a verdadeira igreja de Cristo, que é a noiva e o noivo. Então nós estamos vivendo um tempo de algumas confusões. A primeira lição desta revista, eu estou pulando, mas estou pegando um pouco dela para entrar na segunda lição. A primeira lição, o título dessa revista é a Proto-Igreja Veterotestamentária. A Proto-Igreja Veterotestamentária. Primeiro vamos descortinar os termos para que nós possamos entender. A palavra proto vem do grego que significa início, começo, primeiro. E evangelho significa boas novas, mensagem, boa notícia. Então a proto-igreja vem de proto-evangelho, ou seja, vem do início das boas notícias e é considerada a primeira comunicação de Deus com o ser humano, quando ele prometeu lá em Gênesis o socorro. E esse socorro de Gênesis 3,15 foi por causa da ordem quebrada em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor teu Deus, o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa era a ordem, ela foi quebrada, e Gênesis 3,15 vai falar então desse proto-evangelho, da boa notícia, que apesar do pecado, Deus estaria providenciando uma semente de mulher que pisaria a cabeça da serpente. A palavra veterotestamentária, ela corresponde a toda a primeira parte da Bíblia, que vai de Gênesis, a história da criação do mundo e da humanidade, até a chegada do Messias, que é Jesus Cristo. Então toda vez que alguém falar com você a palavra veterotestamentária, ele está falando da criação até a vinda do Messias. Nota do autor da revista: Deus chama o seu povo no Antigo Testamento como mesmo objetivo que Jesus chama e institui sua igreja no Novo Testamento. Então, a mensagem desde a queda do homem é a mesma, é trazer o homem de volta para Deus. Porém, no Novo Testamento nós sabemos que a ênfase do Evangelho se concentra em duas coisas: adorar o Cristo ressurreto,
que é o ápice, que é a vitória da igreja no Novo Testamento, e proclamar esse evangelho que é a mensagem, as boas novas, a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a ordem da proclamação do Evangelho. Eu gosto sempre de dizer que o meu último pastor ele tinha uma definição simples para a mensagem da igreja aqui do Novo Testamento. Ele dizia: edificar os salvos e salvar os perdidos. E ele dizia: nenhuma das duas coisas podem ser desprezadas, postergadas ou esquecidas. Edificar os salvos, cuidar da igreja, porque se nós concentrarmos só em ganhar lá fora, nós perdemos os que estão aqui. E se nós preocuparmos só com os que estão aqui, nós estaremos negligenciando a missão de ganhar os perdidos. Dizia meu pastor, meu segundo pastor, que esses eram os dois pilares que deviam nortear a igreja. E aí nós chegamos na segunda lição, então, que é a igreja incipiente. Mais uma palavra que talvez nem todos tenham a ideia da significação, e é bom a gente descortinar também. Incipiente no dicionário significa aquilo que está no começo, aquilo que está no princípio, aquilo que está na condição de iniciante. Então, o autor nos chama a mergulhar o entendimento na igreja cristã, na igreja de Jesus, no seu processo embrionário, no seu início da sua caminhada. E aí ele nos chama a ler no Evangelho de João, no capítulo 1. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficando com ele aquele dia, eram mais ou menos 4 horas da tarde. O autor da revista nos diz que a Bíblia e os Evangelhos não trazem narrativas completas de como Jesus chamou cada um dos seus discípulos. O autor foi cuidadoso e nos apontou, por exemplo, que Pedro, André, Tiago e João, filho de Zebedeu, há indicativo de como eles foram chamados. Mateus capítulo 4, de 18 a 22, e João 1, de 35 a 42. Mateus, o publicano, Mateus 9:9 nos diz também alguma coisa. Filipe e Natanael, João 1, de 43 a 51. Notas importantes nesse princípio, nessa igreja incipiente, nessa caminhada da igreja de Jesus no Novo Testamento. De não haver detalhamento, requinte, detalhes, informações minuciosas de cada um dos discípulos que foram chamados. Duas lições são importantes que nós devemos tirar para nós aqui. A primeira, não devemos esperar um chamado apoteótico, baseado na cópia, baseado no modelo do que aconteceu na vida desse ou na vida daquele. Ah, mas Mateus foi chamado assim, Tiago tinha que ser. A primeira coisa que nós encontramos e a primeira coisa que nós entendemos aqui é isso. Todo mundo não precisa ter um chamado espetacular e precisa vir disso e daquilo para que a coisa seja reconhecida como um chamado. Segunda coisa, como no Velho Testamento, lembra bem o autor, o chamado é do Senhor. Não adianta alguém dizer, olha, você tem que fazer, o chamado tem que ser confirmado.
Alguém pode até dizer, perceber em você, dizer, olha, você parece ter um chamado, busque mais orientação, dedique-se mais a isso. Agora, ninguém tem o poder de chamar ninguém. O único que nos toca, o único que nos chama é o Senhor. E talvez esse aqui seja um dos problemas raiz. Esse aqui talvez seja um dos problemas embrionários dessa descaracterização da igreja e dela não refletir através dos seus líderes, inclusive, a igreja, como nós começamos a aula de hoje. Porque algumas pessoas entendem que o chamado veio por causa de uma necessidade, o chamado veio por causa de falta de opção. Isso não é chamado. É porque foi a maneira que Deus encontrou de me encurralar. Não, querido. O chamado traz convicção. Convicção. E nós precisamos entender isso. Quando Deus me chamou para o ministério, eu estava muito bem empregado. Eu estava muito bem. Não tinha problema de saúde, não tinha problema. Agora, porque eu fui chamado nessa condição, todos têm que ser chamados nessa condição? Não. É a convicção que Deus vai dar para cada um, é que vai evidenciar o chamado. Marcos capítulo 3, de 13 a 15. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. É por isso que eu estou afirmando isso. E vieram para junto dele. Então, designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônio. Note que há um conjunto de normas e prerrogativas no chamado. É Jesus que chama, é Ele que nomeia, é Ele que dá autoridade, é Ele que envia para pregar. É Ele que nos envia, é Ele que a Bíblia diz que quem põe o anjo da igreja, o anjo na igreja é o Senhor dos Exércitos. Tudo é obra da mão do Senhor. E é debaixo dessa submissão, é debaixo dessa instrumentalização que vai acontecer para o final do versículo da repousar a autoridade. Nós temos visto algumas pessoas tentando tomar o ministério à força, brigar para ir para tal. Não, querido. Não funciona assim. Aqui diz que Deus chama quem Ele quer. Deus coloca quem Ele quer, no tempo que Ele quer, onde Ele quer. E isso tem que ser uma realidade tanto para o pastor como para a igreja. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. E aí a gente talvez se confunde. Me recordo de um jovem seminarista que me disse certa feita: olha, pastor, eu estou terminando o seminário, mas eu estou numa dúvida. Eu disse: qual é a dúvida? Ele disse: eu não sei qual denominação que eu vou escolher, porque eu ainda não sei qual que paga melhor. Eu disse: você está no serviço errado. Está no serviço errado. O seu chamado está completamente desvirtuado. Então nós precisamos ter muito cuidado. E um tópico que o autor da lição destaca para nós é que a igreja incipiente, a igreja iniciante, ela foi formada de discípulos. A revista diz que discípulo é aquele que aprende a disciplina de seu mestre. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento e nós encontramos a referência dessa palavra discípulo, a palavra no original grego é mathetes. E mathetes no grego significa o aluno, o aprendiz, que é discípulo. E a raiz da palavra matano significa aquele que aprende para ser avaliado. Primeira significação. Segunda significação de matano é aquele que aprende pelo uso da prática. Então, para os gregos, o discípulo, o aprendiz, ele tem duas linhas. Ele aprende porque ele vai ser avaliado, submetido a um exame, e esse aprendizado se dá através da prática. É o que nas empresas hoje chamam de on the job, né? É o treinamento no trabalho. Então, o princípio bíblico é muito simples. E aí eu pergunto para você, será que esse princípio está sendo honrado? Eu vejo muita gente dizendo que está sendo discipulado. Ok. E depois, ele discipula quem? Depois, ele ensina quem? E depois, ele treina na prática quem? Entende por que o ciclo não pode ser quebrado? Mateus capítulo 11, de 29 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse é um princípio que o discípulo precisa entender de disciplina. O discípulo precisa andar do lado do seu mestre. Jesus chega a chamar isso de andar na canga com ele, caminhar nos passos, nos ensinos, na palavra. E aí o autor da revista é categórico quando ele diz assim: pessoas que não se sujeitam à disciplina de Cristo não podem ser discipulados. Pessoas que não querem andar no jugo, pessoas que não querem caminhar no passo que Jesus caminhou e ensinou que devemos caminhar, não pode ser discipulado. Não adianta. Não vai dar certo. E aí a gente volta para o texto que o autor nos chama nessa manhã, que é João capítulo 1, e ele diz: e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde morava e ficaram com ele naquele dia, e era quase 16 horas. Umas versões diz hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Nesse texto tem dois pontos importantíssimos que nós não podemos deixar de abordar. Primeiro, Jesus faz uma pergunta: o que vocês estão procurando? É a pergunta que Jesus faz para aquele grupo que está seguindo ele. E naturalmente houve respostas. Mas o grupo pergunta para Jesus, os discípulos dizem: onde o Senhor mora? Quando Jesus perguntou: o que vocês estão procurando? Há um espaço nisso aí. E Jesus se revelou para eles. Jesus disse para eles aquilo que João havia dito no capítulo 1, nos versos 29 e 30. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então Jesus começa a lhes ensinar-lhes desse compromisso, desse discipulado que João havia avisado, que o mestre viria, e Jesus começa a falar disso. Então, Jesus pergunta para ele: o que vocês estão procurando? O Messias que João falou que viria. E Jesus então fala com eles. E após Jesus explicar para eles a respeito disso, qual é a pergunta deles? Onde o Senhor mora? O que isso significa? O que isso quer dizer no contexto e na compreensão daquele povo? Quando alguém queria identificar onde mora, significa: eu quero pousar com você, eu quero continuar com você. Isso revela uma confiança adquirida pela caminhada, pelo ensino, que o ensino é uma caminhada. A evidência disso é muito clara lá em Lucas capítulo 24, nos dois discípulos a caminho de Emaús, que estão andando com Jesus, e nos versos de 27 a 29, Lucas narra o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Jesus expôs a palavra. Agora olha aqui: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia está chegando ao fim. E ele entrou para ficar com eles. Então aqueles dois a caminho de Emaús convidam Jesus para ficar na casa deles, na morada deles, por um motivo simples: desenvolver intimidade, desenvolver o relacionamento. E foi isso que aconteceu com esses discípulos aqui em João. Jesus perguntou para ele: a quem vocês estão procurando? E quando Jesus explicou a respeito do que João falava que eles estavam procurando, ele falou: mestre dessa casa, nós queremos ficar com você. Ou melhor dizendo, nós queremos ficar com o Senhor. Nós queremos aprender mais a respeito dessa vida discipular. O autor nos diz algumas coisas interessantes. André se tornou um dos discípulos que sempre apresentava alguém para Jesus. Ele apresentou Pedro a Jesus, está aí no verso que nós lemos, João 1, de 35 a 41. João 6, de 8 a 9, ele apresentou o menino dos pães e dos peixes, e um dos seus discípulos, André, Simão, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E ele também apresentou Jesus aos gregos que estavam à procura de Jesus, João capítulo 12, de 20 a 22.
Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e esses se dirigiam a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi, disse a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. E Filipe também apresentou Natanael a Jesus. João 1, 45 a 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem e vê. O que nós aprendemos nesses exemplos? É que um discípulo, depois que ele aprende a respeito do que é o discipulado com o mestre, ele convida outras pessoas para conhecer eles. Então aqui já saltam duas perguntas para nós nessa manhã. Primeiro, você foi discipulado? Fui, pregador. Já fui discipulado. Quem você está discipulando? Pergunta número 1. Você já foi discipulado? Você é um discípulo de Jesus? Sim. A quem você convidou para conhecer Jesus também? Então veja que essas duas perguntas são conflitantes e concomitantes. Elas andam juntas. Você precisa discipular e na prática, através do dia a dia, não é mandando revista só para ler, é na prática, e convidar pessoas. E o autor termina essa lição com um tópico importantíssimo. Ele diz: esse discipulado, essa igreja de Jesus, essa igreja iniciante, essa igreja incipiente, ela é formada por pessoas imperfeitas. E esse é o grande problema. Que alguns que são discipulados querem encontrar uma igreja perfeita como se o discipulado os tivesse feito perfeitos. E ficam vagando de igreja em igreja, condenando isso e aquilo na igreja, e eles não enxergam que o problema é interno. Eles estão vendo o problema sempre ao redor deles. O autor da revista diz: Jesus convidou para a sua igreja inicialmente pessoas imperfeitas. A igreja de Jesus começou com pessoas fracas, cheias de falhas e com dificuldade inclusive para liderar. Olha que coisa interessante. E às vezes a gente se esquece disso. João capítulo 1, verso 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Olha a maneira que Natanael respondeu ao convite para conhecer Jesus. Não era um perfeito antes de se tornar um discípulo de Jesus. Marcos 14, 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem vocês estão falando. Apóstolo Pedro, segunda negação de Jesus antes do galo cantar. Um apóstolo caminhando com Jesus, mentindo, jurando em falso e ainda por cima espraguejando, xingando. Mas Jesus escolheu ele para discípulo. Marcos capítulo 10, de 13 a 14. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Aqui nós temos um grupo dos discípulos de Jesus falhando na ação do acolhimento da igreja. Marcos capítulo 14, versículo 50. Então, deixando todos, fugiram. Todos abandonaram Jesus lá no Getsêmani. Esses exemplos que nós temos registrados na Bíblia não é para denegrir os apóstolos. Não é para diminuir o grupo. Não é para envergonhar a igreja de Jesus no início da sua caminhada. É para nos ensinar que a igreja é feita de pessoas imperfeitas, de pastores perfeitos, de ovelhas imperfeitas, de introdutores imperfeitos, de levitas imperfeitos, de professoras imperfeitas, de alunos imperfeitos. E eu tenho visto pessoas brigando nas igrejas ao longo da minha caminhada pastoral, com professor, com aluno. Irmãos, a igreja é formada de pecadores. A igreja não é formada de perfeitos. A igreja é feita de pecadores, e esses pecadores, arrependidos das suas falhas, conhecedores das suas mazelas e transgressões, arrependidos pela misericórdia e pela graça do Senhor, são chamados para comunicar as boas novas do Evangelho.
Não porque são perfeitos, mas simplesmente porque aceitaram viver debaixo da graça do Senhor. Esses exemplos são para nos ensinar que não importa tempo, não importa tarefa, não importa o título que venhamos receber ou ostentar. A igreja é feita de homens e de mulheres falhos, diáconos que falham, presbíteros que falham, pastores que falham, missionários que falham, irmãos que falham, crentes maduros que falham, que já foram discipulados, discipulandos que falham. Então nós precisamos viver isso. Essa é a igreja de Jesus. Porque uma coisa não muda. De Gênesis capítulo 2, de Gênesis capítulo 3, da desobediência do homem até hoje. O que é que não muda, pastor? O que depois de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a comunicação do Evangelho de Jesus já para nós, Gênesis capítulo 3, versículo 19, porque você é pó e ao pó voltará. Eu e você não somos nada, nós somos pó. Então por que essa igreja orgulhosa? Por que essa igreja que ostenta e pensa destilar e exalar algo melhor do que os outros? Não existe. Somos pobres pecadores e, como bem definiu Napoleão, somos pastos de verme aguardando a putrefação na sepultura. Mas ele preferiu contar comigo e com você. Chamou a mim e chama a você nessa manhã para ser discípulo, para caminhar na palavra dele na prática, para ensinar pessoas e para convidar pessoas para conhecerem Jesus, ainda que a primeira resposta não seja agradável, como foi a de Natanael. E eu pergunto para você, com quem você tem insistido para ouvir a mensagem do Evangelho? Com quem você tem insistido para conhecer o Evangelho de Jesus? Com quem você tem dedicado e esforçado para conhecer as boas novas do Evangelho? Isso responde se você é um discípulo. Se você está aprendendo para ser avaliado e se você está aprendendo através da prática. Vamos orar? Que Deus possa despertar em você se estava adormecido. Que Deus possa despertar em você se você nunca sentiu chamado para discipular e ser discípulo. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, nós, a igreja do Senhor, todos nós, discípulos do Senhor, temos a alegria de ter sido alcançados por essa boa nova, pela mensagem que salva, pela mensagem que liberta, pela mensagem que transforma. Faz arder em nós um coração de discípulo que convida outras pessoas para ouvirem acerca dessa mensagem e que também, Senhor, ensina, sabedores que seremos avaliados da caminhada e que através da nossa vida na prática convivemos e reproduzimos a vida de Cristo como foi a igreja no início da sua caminhada, quando recebeu o pseudônimo, quando recebeu a identificação de cristãos, porque o comportamento daqueles que discipulavam, daqueles que ensinavam naquela cidade registrada em Atos, era muito parecido com o de Jesus Cristo. Assim nós pedimos nessa manhã, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um restante de domingo abençoado na presença do Senhor. Nos encontramos no culto logo mais, em nome de Jesus.